Onde é que você mora? Olá pessoal, vamos dando continuidade ao nosso cronograma de estudos, nossa rotina. E agora a gente vai entrar na parte de pré-aquecimento e buzzing. Para quem não sabe o que é buzzing, é quando a gente vibra os lábios apenas no bocal. Se chama buzzing, porque vem do som da abelhinha, né? Buzz, né? Tem muita gente que em português também chama de, vamos fazer abelhinha. Pode ser também. Antes de começar a fazer a abelhinha, preciso falar um pouco sobre embocadura. Né? O que é embocadura? Bem, quando eu comecei cedo, lá novinho, lá na escola, lá em Ponta Grossa, existia uma expressão assim que falavam, a embocadura é tipo um calo que se forma na boca, né? Não é. A embocadura, na verdade, ela é toda a musculatura da face dessa região que se desenvolve, né? Que pra gente tocar o instrumento melhor. Ninguém vai ficar com a boca deformada de tanto estudar, alguma coisa assim, né? Ela exige uma certa força muscular, né? Um tônus muscular aqui forte. A embocadura é fundamental para resistência. Mas também tem as questões de flexibilidade, que são muito importantes nas questões de embocadura. Primeira coisa, posicionamento do bocal. A ideia é tentar centralizar no começo, daí você vai encaixando, né? Geralmente um pouquinho para cima, né? Ele não fica muito no meio, mas tenta centralizar e tenta, às vezes, olhar no espelho, né? E ver se está encaixado de uma maneira natural no seu lábio. A segunda coisa sobre embocadura, a gente aprende a não fazer a tal da bochecha, né? Só faz aquela bochechona, né? Daí as pessoas perguntam, mas eu vi o Dizzy Gillespie tocando, fica aquela bochecha enorme. Bem, se você quiser ficar com aquela bochecha igual a dele, tudo bem. Pô, Dizzy Gillespie é um gênio, mas ele veio, acho que, de uma escola meio intuitiva, coisa que se aprende de um jeito é difícil de mudar, né? E aquilo virou o estilo dele também, né? Mas o ideal pra gente aqui, na técnica mais moderna, é de não fazer bochecha e também não fazer bolhas de ar nessa região, assim, ó. Esse tipo de coisa, né? Mesmo que não faça bochecha grandona, não. Lógico que às vezes vai acabar saindo uma bochechinha, às vezes as notas graves saem um pouquinho mais de bochecha, instrumentos maiores como a tuba, muitas vezes é tanta pressão de ar que acaba expandindo um pouco, mas a gente tenta manter firme aqui. Então quais são as manhas de manter firme, né? É deixar os cantos da boca rígido, né? Imagina que está numa situação lá, contou uma piada, você não pode dar risada. Então você segura a risada aqui, alguma coisa nesse sentido, né? Uma manha para manter firme é você pegar o bocal, eu vou até virar de lado, eu aprendi isso com o professor Wagner Polichuk, lá de São Paulo, grande Wagner, e é dar umas batidinhas aqui no lábio. Por quê? Porque se você bate e não se prepara, vai doer o dente. Então, no momento que você faz aquela rigidez, você serra ali e dá aquela contraída, e daí teu lábio fica um pouco mais forte. Né? E esse formato, tá vendo aqui? Que faz um desenho aqui e cuidado para não fechar a garganta. Você tem que fazer essa rigidez de modo natural que não fique tenso. Você tem que ficar firme, mas não tenso. Né? Então voltando aqui a manha, encaixa ali. Outra coisa importante na embocadura é a questão do lábio. A gente não vai vibrar essa parte do lábio aqui que é mais rosadinha, né? Que é aquela parte, ela tem até outra cor, né? A gente vai vibrar a parte de fora mesmo, a parte que é mais dura. Então é assim, ó. A gente não faz, por exemplo, que nem Nenezinho faz, né? Desse tipo que se sente que essa parte de dentro está saindo. Né? Mantém isso aqui para dentro. Né? Vibra só um lábio encostando no outro. Né? Essa vibração às vezes é um pouco difícil. Tem um equipamento que é só tipo um aro de bocal, mas que não tem, às vezes bota os dois dedos para ir treinando. Né? Quem já tem experiência e já tem bastante ar, pode até fazer uma escala sem o bocal.
não pode fazer? A gente não pode pressionar com muita força o bocal, né? Então, se você tem a manha de fazer sem o bocal, dificilmente vai fazer muita pressão, principalmente nas notas agudas, né? Que a gente às vezes aperta tanto, né? Naquela gana de querer tocar, e depois que você vê fica tudo com o lábio marcado, o cansaço chega antes. Então tem que aprender a vibrar um lábio contra o outro. Inspira muito, abre a garganta e... E outra coisa importantíssima é a posição da língua, né? A língua, ela não pode ficar encostada no dente como se a gente fosse subir assim, ó, né? Que ela fica ali encostada, ela fica lá parada lá atrás e só vibra. Agora eu vou botar a língua encostada do jeito errado para você ver como que é a vibração. Tá vendo? Tem um barulho de ar, uma coisa horrível. E se a gente se acostumar a fazer desse jeito, quando a gente pegar o instrumento, vai ser terrível. E isso também vale para quando a gente fazer com bocal, ó. Escuta o som de como que é emitir com a língua, sem a língua atrás dos dentes. Né? Aquela coisa, o ar sai da garganta e tem que ir direto para dentro do instrumento. Agora eu vou apoiar a língua do jeito errado, do jeito que não é para fazer. Mas deu para sentir a diferença? Só que por que isso é perigoso? Porque às vezes é mais fácil sair um sonzinho com a língua ali atrapalhando, né? Direto da garganta é um pouco mais difícil. E pense nisso, o ar vai resolver a maioria dos nossos problemas, né? Sempre ar quente sopre muito. Então isso é muito importante também, a posição da língua. Se você vê que não está conseguindo fazer, vai com calma, né? Não insista em tocar com a língua atrás dos dentes. Tá? Sempre quando fizer exercício de bocal, o ideal é ter um teclado por perto ou algum tipo de diapasão. Mas, se não tiver, usa o próprio instrumento. Toco aqui uma nota Fá. Tenta relaxar. Tenta não fazer isso. Né? Relaxa. Isso. A partir do momento que você estiver conseguindo vibrar mais ou menos o som, tem uma outra manha que é bem legal, que é, em vez de segurar o bocal com o dedo em cima, você segura só ali embaixo. Que quando a gente faz assim, né, a gente não aperta nada do bocal controlado, né? Entenderam? Para isso funcionar, tem que fazer aquele apoio do diafragma correto, lembrando que é a respiração que vai resolver tudo. Além de tocar essas notas, a gente pode fazer um exercício que é a base para um estudo de warm-up do Joseph Alessi, que daí vai trabalhar com as notas da série harmônica, né? Começando com o Fá médio e depois tocando o Si agudo. Então, Fá médio, Si. Então, a gente vai fazer como se fosse uma sirene entre essas duas notas. Só isso, bem simples. 3. Isso. Repare que eu peguei aqui com os dois, porque não precisa fazer direto sem a mão. Faz de vez em quando, só assim, para ver se você está fazendo apoio. Né? Você pensa, pô, será que eu estou respirando certo? Será que meu diafragma está certo? Faz assim, testa e vê como é que trabalha o teu diafragma. Né? O diafragma lá embaixo. Todo mundo sente o diafragma na hora que tosse, dá uma tossidinha. Coloque um dedo embaixo do umbigo e dê uma tossida. Né? Esse é o diafragma, né? Ele dá um coice assim na hora que a gente tosse, mas aqui a gente tem que trabalhar com ele de um modo natural. Ele é um músculo, como eu posso dizer, ele é semi-voluntário, ele trabalha sozinho automaticamente, mas a gente consegue induzir ele a certos movimentos. Vamos segurar ele normalmente, mas sem pressionar contra o lábio. Tá? Não sei se vocês repararam que eu fiz o movimento de glissando. Exagerei um pouquinho agora no glissando, mas a gente tem que fazer esse movimento no exercício do bocal, porque isso vai ser muito importante para nossa flexibilidade no futuro. É melhor no começo não articular, né? Faz tudo sem língua. Né? Com o ar entra direto no bocal, se a gente não usar a língua, e no meio não precisa fazer. Não, faz
faz ligado mesmo, né, com som bem amplo, né, forçando bem esse escorregador, esse glissando que tem na nota. Outra coisa que vocês podem fazer é tocar, tentar tirar pequenos trechos de música, porque quando você tem uma música muito famosa que você conhece, é mais fácil de afinar. Mas não articula, tá? Façam tudo ligado. Um dos grandes problemas de estudar buzzing é quando... Bem, retomando. Então, a gente fez aquele exercício. O que a gente pode fazer é tocar ele uma vez no instrumento e outra vez no bocal. Pega o bocal. Daí vai para a segunda posição. Pega o bocal. Vai para a terceira. E vai assim até a sétima posição, tá? Agora vamos fazer o contrário. O contrário que é, começa em Si bemol e desce pro Fá. Bocal. Daí vai para a segunda posição e vai até a sétima. Depois a gente começa a trabalhar com o Si grave. E vai também até a sétima posição. Depois... Entenderam? O exercício com a Alessi Passo não é bem assim, mas é essa a base. Assim. E para vocês perceberem também uma coisa interessante, para você ver se você está fazendo a postura da língua correta, aquilo que eu falei, faz um teste. E vê se quando você encaixa o bocal, o seu som está limpo. Porque olha, eu vou fazer agora com aquela posição que eu expliquei antes para vocês, aquela posição errada da língua. Tá vendo que o som fica uma coisa horrorosa, assim, né? Então, não deixa a língua ali atrás dos dentes na hora de fazer o buzzing. Então, muito cuidado. Resumindo, na embocadura, o que a gente precisa? Manter a rigidez, a firmeza, não fazer bolhas de ar aqui em volta e nem bochecha, vibrar com a parte externa do lábio, não pressionar o bocal contra nossos lábios. Seriam mais ou menos esses os principais fundamentos. Tem uma dica que eu dou para vocês: tentem comprar um bocal novo ou seminovo, mas se for comprar seminovo ou usado, reparem bem se não tem nenhuma ranhura na região da borda, porque isso pode machucar, pode dar alergia, pode descascar o resto do bocal, né? Então o bocal é muito importante e hoje mais do que nunca mantém isso aqui sempre higienizado. Às vezes o pessoal troca de instrumento para tudo que é lado. Isso acabou, gente. Não compartilhem seus bocais mais. E andem sempre com álcool gel para passar no bocal constantemente, né, para evitar não só o Covid, né, mas também a herpes e várias outras doenças. Então, por enquanto é isso, né, espero que esse vídeo tenha sido útil e até a próxima. A gente se encontra por aí, tá certo? Beijão e até mais. Paz e amor.